Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vindo. Como é bom estar com você. Vamos juntos com mais uma edição da Redação Hit Tarde. E aqui você já sabe, ficar sempre bem informado. Eu começo falando da defesa do ex-médico Roger Abdelmaci, de 82 anos, que pediu à Justiça a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão do seu estado de saúde e do que chamou de risco de morte súbita. Abdelmaci cumpre uma pena de 173 anos, 6 meses e 18 dias de prisão após ter sido condenado por crimes sexuais contra 37 pacientes, algumas delas sedadas durante procedimentos médicos. Os crimes ocorreram entre 1995 e 2008. Ele sempre negou todas as acusações e chegou a dizer que as pacientes podem ter sofrido alucinações provocadas por um medicamento usado durante o tratamento de fertilização in vitro. O ex-médico, que foi um dos mais famosos especialistas em reprodução assistida do país, atualmente está em uma cela individual na penitenciária, Dr. José Augusto Salgado, mas conhecida como Tremembé 2, na cidade de mesmo nome, no Vale do Paraíba, em São Paulo. O pedido de prisão humanitária foi feito pela advogada Larissa Abdelmaci, esposa do ex-médico. À justiça, ela afirmou que o marido é portador de uma cardiopatia grave e permanente, cujos sintomas vêm se agravando nos últimos anos, exigindo cuidados contínuos. A advogada citou no pedido o ex-presidente Fernando Collor, que em maio obteve prisão domiciliar humanitária em razão de doenças graves, incluindo doença de Parkinson, apneia de sono grave e transtorno afetivo bipolar. O Ministério Público se posicionou contra o pedido de prisão domiciliar humanitária. O pedido ainda não foi analisado pela Justiça. A polícia investiga se o serviço de impermeabilizar um sofá causou a explosão, deixando a Eduarda Silveira Vieira Guerreiro com 50% do corpo queimado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Eduarda está internada em estado grave, mas estável. O acidente foi registrado por uma câmera do circuito interno do prédio. As imagens mostram o momento em que o prestador de serviço deixa o apartamento juntamente com o marido da vítima. Cerca de 2 minutos depois, a explosão. O episódio aconteceu na segunda-feira em um condomínio na cidade de Gravataí e deixou 2 pessoas feridas. Eduarda Vieira Guerreiro, de 26 anos, teve 50% do corpo queimado e segue internada em estado grave. Já a vizinha dela, moradora do andar de cima, inalou a fumaça do incêndio e também precisou de atendimento médico, mas já recebeu alta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é que o acidente tenha sido causado por um produto utilizado na impermeabilização de um sofá. O material é extremamente inflamável e permanece no ambiente por algum tempo após a aplicação. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão teria acontecido depois que a moradora ligou o fogão, poucos minutos após a aplicação do produto no estofado. O prédio chegou a ser isolado, mas um laudo constatou a segurança de 18 apartamentos, que já foram liberados. Já o apartamento onde ocorreu a explosão e o do andar de cima seguem isolados. Com o mercado de trabalho aquecido, o medo dos brasileiros de perder o emprego tem diminuído. É o que mostra uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mais da metade dos trabalhadores ocupados considera improvável outra fonte de renda nos próximos 6 meses. Dados da sondagem do mercado de trabalho de novembro, da FGV, mostram que 55,6% dos trabalhadores ocupados avaliam ser muito improvável ou improvável perder o emprego ou a principal fonte de renda nos próximos 6 meses. Em junho, esse índice era de 54,2%, com a taxa de desemprego a 5,4%, a menor desde 2012. Segundo o IBGE, a confiança dos trabalhadores está crescendo. Apenas 15,7% indicam medo de perder seu trabalho ou fonte de renda. Já os demais 28,7% não souberam fazer uma avaliação sobre o assunto. Por outro lado, apesar dos trabalhadores sentirem maior segurança nas suas ocupações, entre junho e novembro foram registrados sinais de desaceleração na confiança dos entrevistados. A parcela que considera muito improvável ficar sem emprego
caiu de 14,3% para 7,8%. Já a quantidade de pessoas que acredita ser improvável aumentou de 39,9% para quase 48% no período. Os dados apontam ainda que a satisfação com o próprio trabalho mudou. Em outubro, pouco mais de 14% estavam muito satisfeitas com a ocupação. No mês seguinte, essa taxa caiu para quase 12%. Já a fatia de satisfeitos subiu de 62,6% para 64,5%. No cenário dos insatisfeitos, houve uma leve melhora. Em outubro, 6,1% dos brasileiros ocupados estavam muito insatisfeitos com a principal fonte de renda. Agora, esse índice caiu para 5,9%. Com relação à proporção de pessoas que consideram a renda atual como suficiente para pagar as despesas essenciais, a pesquisa revela que houve uma ligeira piora, passando de 70,1% em outubro para 69,8% em novembro. O governo de São Paulo pediu a redução imediata do consumo de água por causa do calor e da estiagem. A onda de calor que atinge o estado fez o consumo de água aumentar em até 60%. O aumento do consumo de água em um momento de queda dos índices de chuvas acaba causando uma estiagem prolongada e afetando a capacidade das represas que abastecem a região metropolitana. Os mananciais enfrentam queda no volume. Um exemplo disso é o sistema Cantareira, que está em um nível crítico, próximo ou abaixo de 20% da capacidade. As chuvas continuam abaixo da média na região. O acumulado em novembro foi de 108 milímetros, enquanto a média histórica do período é de 150 milímetros. Com essa baixa no reservatório, o uso consciente de água deve fazer parte da rotina das famílias, principalmente neste período de escassez severa. Como medida preventiva, a Sabesp vem reforçando o abastecimento com o apoio de caminhões-pipa em regiões específicas. E desde agosto, o Poder Estadual, em parceria com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, determinou a redução da pressão noturna da água na região metropolitana de São Paulo para preservar os mananciais. O predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas, pressiona ainda mais os mananciais. Segundo o INMET, neste dia de Natal, por exemplo, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano para a capital, com 35,9 graus. Até então, a maior marca de 2025 havia sido de 35,1, no dia 6 de outubro. E de acordo com a medição do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a média das temperaturas registradas em todas as estações foi de 35,6 graus, a maior para o mês de dezembro desde 2004, quando começou a ser analisada. Com isso, é indicado evitar os desperdícios, com o uso de água para fins não essenciais, como encher piscinas ou lavar calçadas e carros, e priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal. E crescem casos de tuberculose no país. E o Brasil não bate a meta da Organização Mundial da Saúde e dados mostram que os casos só aumentaram. O estado do Rio de Janeiro teve o avanço mais grave da doença. O Brasil não conseguiu atingir a meta da Organização Mundial da Saúde para reduzir os casos de tuberculose. Em 2023, foram registrados 39,8 casos de tuberculose para cada 100 mil habitantes, muito acima do objetivo da OMS, que é 6,7 casos por 100 mil habitantes. Essa taxa é mais do que 6 vezes maior do que a meta internacional. No Brasil, essa doença ainda afeta um número elevado de pessoas. São aproximadamente 85 mil casos confirmados no último ano, com cerca de 6 mil óbitos pela tuberculose, sendo uma das infecções que mais mata no país. Alguns estados apresentam números de casos ainda mais preocupantes. No Rio de Janeiro, a segunda maior taxa de incidência da doença,
Com cerca de 18 mil registros da doença neste estado somente neste ano. A tuberculose também é determinada socialmente, estando ligada à pobreza, aglomeração, moradias precárias e condições prisionais, onde a doença se espalha com mais facilidade. Mesmo o tratamento contra a tuberculose sendo eficaz e gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, desafios como diagnóstico tardio, abandono do tratamento e desigualdades regionais mantêm os níveis de transmissão e mortalidade em patamares altos, o que exige medidas mais fortes de prevenção, detecção e controle da doença em todo o território brasileiro. E veja a seguir, mais de 40 milhões e meio de veículos devem deixar a capital paulista nesse fim de ano para aproveitar o recesso e o ano novo. E ainda, um cachorro sem raça definida foi acolhido por policiais militares em Guarulhos, na Grande São Paulo, e se tornou membro honorário da corporação. Nós voltamos já. Estamos de volta e confira o que é notícia aqui no jornal Redação Hit Tarde. O aumento nos registros de incidentes envolvendo a colisão de aves com aeronaves preocupou a segurança das operações aéreas no Brasil. Além do perigo, os casos afetam a logística das companhias aéreas, resultando em atrasos e cancelamentos de voos. A segurança das operações aéreas no Brasil enfrenta um desafio complexo e persistente que tem exigido uma atenção redobrada de engenheiros e autoridades aeronáuticas. O aumento nos registros de incidentes envolvendo a colisão de aves com aeronaves tornou-se um ponto crítico, dado que essas ocorrências geram riscos imediatos à navegação e prejuízos financeiros massivos para toda a cadeia do transporte aéreo. Esse contexto demanda a implementação de estratégias mais rígidas de manejo ambiental nos arredores dos aeroportos, visando controlar a presença de animais que possam interferir nas trajetórias de pouso e decolagem. O impacto desses eventos vai muito além dos danos mecânicos visíveis nas turbinas ou na fuselagem, afetando toda a logística das companhias aéreas, com inspeções obrigatórias que resultam em atrasos e cancelamentos de voos. Os altos custos de manutenção e a necessidade de substituição de peças sofisticadas pesam no planejamento do setor, que agora investe em tecnologias de monitoramento por radar e sistemas de dispersão sonora para afastar as aves das áreas de risco. O objetivo principal das autoridades é estabelecer uma convivência harmoniosa entre a preservação da fauna local e a proteção absoluta dos passageiros e tripulações. É um trabalho constante de vigilância que reforça o compromisso da aviação brasileira em se manter como um dos meios de transporte mais seguros e eficientes do mundo. O mercado de carros blindados no Brasil cresceu tanto que está em uma posição de destaque internacional. A decisão de proteger o veículo se transformou em uma prioridade para as famílias que buscam mais segurança nos deslocamentos diários. O mercado de blindagem automotiva no Brasil alcançou um patamar de maturidade que o coloca em uma posição de destaque internacional, movimentando valores bilionários e gerando milhares de postos de trabalho qualificados. A decisão de proteger o veículo particular deixou de ser um comportamento restrito a um grupo muito pequeno para se transformar em uma prioridade estratégica para famílias e profissionais que buscam mais tranquilidade nos deslocamentos cotidianos. Esse crescimento constante da demanda fez com que o país desenvolvesse uma cadeia produtiva de alta tecnologia, tornando-se referência mundial tanto em volume de produção quanto em inovação de materiais. A indústria brasileira de proteção balística evoluiu para oferecer soluções que combinam máxima resistência com leveza, utilizando compostos de cerâmica e camadas de polímeros que preservam a agilidade e a segurança original dos automóveis. Esse avanço na engenharia de materiais
permite que uma variedade cada vez maior de modelos receba a proteção sem comprometer o conforto ou a estabilidade durante a condução. O vigor deste setor demonstra uma preocupação crescente com a prevenção e o bem-estar, impulsionando uma economia que envolve desde centros de pesquisa e desenvolvimento até serviços especializados de revisão periódica. O Brasil consolida-se, portanto, como um polo de excelência em segurança veicular, oferecendo tecnologias de ponta para atender a uma necessidade real de proteção em movimento. Mais de 40 milhões e meio de veículos devem deixar a capital paulista nesse fim de ano para aproveitar o recesso e o ano novo. A metade desses carros deve passar pelas estradas até segunda-feira. Quem decidiu viajar de carro neste fim de ano deve estar atento à situação do trânsito de veículos nas estradas que cortam o estado de São Paulo. A previsão das concessionárias indica a circulação total de mais de 40 milhões de veículos, divididos ao longo dos 2 períodos, um até o dia 29 e outro entre 30 de dezembro e 5 de janeiro. Nesta sexta-feira, é esperado um aumento no movimento de veículos durante todo o dia, por várias estradas que ligam a capital ao litoral e interior. As primeiras e últimas horas do dia costumam ser os melhores momentos para evitar o trânsito intenso nas estradas. Em algumas rodovias, as concessionárias alertam para evitar períodos de pico, quando o fluxo pode ser até 90% maior que o habitual. Somente no sistema Anchieta Imigrantes, a Ecovias Imigrantes estima que mais de 500 mil veículos podem seguir em direção ao litoral até o dia 29 de dezembro. Com isso, a concessionária faz operações de descida e subida para auxiliar os motoristas e reduzir o tráfego. Um cachorro sem raça definida foi acolhido por policiais militares em Guarulhos, na Grande São Paulo, e se tornou membro honorário da corporação. O novo integrante da corporação também ganhou colete, divisas de cabo e, quando vai trabalhar uma vez por semana, usa uma farda. Um vira-lata caramelo provou que a vida pode dar grandes reviravoltas. O cãozinho que um dia vagava pelas ruas de Guarulhos, magro, sujo e cheio de pulgas, encontrou um novo destino ao ser acolhido por policiais militares. Policiais militares de Guarulhos, na Grande São Paulo, acolheram um cãozinho caramelo que apareceu cabisbaixo, sujo, molhado, com frio e fome na base da 1ª Companhia do 15º Batalhão. Os policiais nem imaginavam, mas em poucos meses o animal conquistaria todo o quartel e se tornou um influenciador digital e símbolo de boas ações na cidade. A cor do cachorro acabou se tornando seu nome e em menos de um mês ele ascendeu informalmente ao posto de cabo. Entre suas atividades na corporação estão ações de conscientização sobre maus tratos a animais e apoio em operações de combate ao uso de drogas. O animal já foi inclusive convidado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, para ajudar em uma campanha de combate à pedofilia. Além disso, Cabo Caramelo já contribuiu em campanhas do PROERD, projeto da PM de combate às drogas, por meio da conscientização de crianças e jovens. Não bastasse isso, ele ainda participou da campanha do agasalho deste ano, com direito à participação em um encontro com o prefeito e com o presidente da Câmara dos Vereadores de Guarulhos. Embora tenha sido acolhido com carinho, Cabo Caramelo não abandonou completamente seus instintos de rua. Com uma história de superação e impacto social, Cabo Caramelo se tornou um verdadeiro exemplo de que todo animal merece uma segunda chance e que, às vezes, os maiores heróis surgem de onde menos se espera. Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente fim de sábado e um ótimo domingo. Tchau!